epidemia aparece, né? Que não é nada mais, nada menos do que na Ilíada, né? E no Édipo Rei. Então, são os 3 lugares clássicos, né, que os estudiosos apontam, né, da ocorrência da peste, né, na Grécia Antiga. E não só eles aparecem ali, eu acho que como nos 3 lugares, isso também eu acho que é importante levantar, o papel da peste é absolutamente central. Né? Então, é isso que eu queria mostrar. Né? Então, deixa eu separar. Então, eu gostaria de mostrar bem rápido aqui. A gente vai conversando. Então, o que eu fiz, até acho que um pouquinho diferente do programa que a Tainá passou para vocês, né? Que a ideia hoje seria trabalhar com a Ilíada e com a Édipo. Eu pensei em inverter, começar com a Ilíada e ver o Tucídides também, né? E deixar o Édipo para amanhã com algumas questões, porque o Édipo justamente tem um artigo muito famoso dos anos 50, bem antigo, mas muito famoso, causou um grande alvoroço também entre os estudiosos, sobre a datação do Édipo, que ela acabou sendo datada, justamente porque há uma peste ali, né? Com base nesse evento histórico ocorrido em Atenas. Então, e isso pegou, né? Muita gente começou a datar o Édipo lá por 428, na década de 20, né, do século V, né, antes de Cristo, por causa desse artigo do Knox, né, e esse artigo agora, ele encontra uma certa resistência, principalmente por um estudioso bem também conhecido, que acabou de lançar em 2018 um comentário sobre o Édipo, e tem belas ressalvas a essa questão. Então é interessante porque a gente pode conversar, né, sob o pretexto de falar da datação, a gente pode falar sobre várias coisas, né. Então, eu resolvi deixar o Édipo para depois, se der tempo, né, vamos ver como é que a gente vai. A ideia é mostrar essas passagens para vocês, né, falar sobre essas 3 passagens. Então, só vou apresentar aqui um primeiro arquivo. Deixa eu ver se dá certo. Vocês veem bem? Sim. Então, sim, obrigado, porque agora eu deixo de ver vocês, né? Não sei se é possível, mas enfim. Deixa eu ver. Tá. Então, as 3 passagens são essas. E depois a gente vai para cada uma individualmente, né? Então, nós temos aí, só para vocês... Depois os arquivos estão separados, né? Cada um, né? São basicamente 3 arquivos, um sobre cada uma. Como eu falei, hoje eu pretendo trabalhar com as 2 primeiras. Daqui a uns 20 minutos, meia hora, sei lá, a gente abre também, vê como é que estão as questões, se vocês querem falar alguma coisa. Mas a ideia aqui é o seguinte, mostrar, então, como essa peste se dá na Ilíada. Vou abordar, basicamente, né, o canto 1, os versos 1 a 7, eu pus porque é o prólogo, e ela tem uma relação do prólogo, com o prólogo. Como vocês sabem, em poesia antiga, principalmente, né, mas não só, vocês sabem que a posição das palavras, né, e a ordem das palavras, e essa ideia de lugar de destaque, o primeiro verso, né, é sempre um lugar altamente de destaque, né, então por isso que eu peguei o prólogo, para a gente ver a relação do prólogo, que dá, de alguma certa maneira, o próprio tema da Ilíada inteira, né, que é um poema, por assim dizer, né, fundador de uma tradição, né, grega, de poesia, né. Normalmente os estudiosos concordam em situar a Ilíada antes da Odisseia, né, e antes de todos os outros poemas, e também os textos em prosa que chegaram a nós, né, gregos, então é absolutamente fundador de uma tradição poética, muito embora não hesite em falar em literatura grega, né, acho que literatura é um termo que se aplica melhor dos latinos para frente, mas enfim, então, uma das nossas fontes, então, né, uns lugares privilegiados onde essa, né, epidemia, né, a ideia de epidemia e uma peste acontece no canto 1 da Ilíada, principalmente nesses versos de 43 a 54 aí, né, e eu também marquei o prólogo. Daqui a pouco eu abro esse arquivo para que nós leiamos juntos. Bom, no livro 2, né, os parágrafos de 47 a 54 do Tucídides, e no Édipo Rei, principalmente dos versos 22 a 30, né? E depois, né, tem um eco disso, que é interessante, a gente pode conversar também sobre isso. Tem um eco disso no primeiro canto coral, né, que a gente chama de párodo, lá no
nos versos 167 a 189. Então, essas são basicamente, né, então, quer dizer, a ideia é mostrar isso, né, trazer isso para vocês, né, quer dizer, foi uma curiosidade que eu tive, ver onde é que isso ocorria, são os 3 lugares mais clássicos, né, como eu disse, que a peste ocorre, né, quer dizer, que a gente tem essa documentação, um registro disso, né, então, em 2 obras poéticas, né, na Ilíada e no Édipo Rei, né, eu chamo o Édipo Rei de poético porque, bom, para o leitor talvez menos especialista, né, não saiba, mas o teatro grego é poesia, né, a gente chama de poesia dramática, enfim. Ele é escrito em versos, né, tem cantos corais, né, uma mistura de poesia lírica, né, com poesia linear, enfim, uma forma altamente complexa, mas é sempre poesia, né. E aqui, pouquíssimas fontes secundárias, quer dizer, só para a gente, né, eu vou abordar mais de perto, que é esse artigo do Knox, que eu tinha falado, que é sobre a datação do Édipo, um artigo antigo, mas que causou bastante alvoroço. E esse comentário bastante recente do Finglas é só a parte que ele rebate um pouco, ele discute um pouco a tese do Knox, que até então vinha sendo, né, bastante aceita. Tá? Aqui, é claro que não é uma fonte teórica, eu não sou autoridade, mas eu pus, para quem se interessar, o link desse artigo que eu havia escrito, né, com a tradução do Tucídides, né, de toda essa passagem do Tucídides. A ideia hoje não é ler toda a passagem do Tucídides, mas a ideia não é ler toda a passagem do Tucídides, mas mostrar alguns pontos, né, e a gente pode selecionar também, até dependendo de como vocês se manifestarem no chat, algum ponto mais importante, como eu disse, são 8 longos parágrafos, né, divididos às vezes em 6, 7 períodos, né, então o Tucídides está bastante... E eu tomei esse cuidado, então eu fiz um esquema do texto do Tucídides, ponto por ponto, e fui mostrando onde isso acontece no texto. Então a ideia para hoje é ficar com essas 2 primeiras. Como eu disse, só para frisar, né, para dizer um pouquinho qual é a ideia, né? A ideia é mostrar, então, a ocorrência disso nessas obras antigas, da antiguidade grega, né, arcaica e clássica. Uma de um historiador, né, é uma passagem de um historiador, como eu disse, famosíssima, né, e outra passagem de 2 poetas, um tragediógrafo e um poeta épico. Então, acho que a gente poderia passar para a Ilíada, conversar um pouco, então, sobre a nossa primeira fonte, e assim que a gente fizer alguns comentários sobre isso, a gente já dá uma olhada no chat, ver se alguém quer falar alguma coisa, porque senão minha voz vai falhar, não é impossível falar 2 horas seguidas também. Mas vamos lá. Márcio, eles estão pedindo depois, quando você puder, disponibilizar o material. E eu disse que sim. Né, disse que a gente conseguiria e eu envio para eles, você deixa comigo e eu envio para todo mundo por e-mail. Depois que a gente está com um outro problema técnico, a UFAL me garantiu que nós teríamos 250 vagas para o evento online, e a plataforma só aceita no limite de 100 agora. Enquanto eu estou assistindo você, eu estou escrevendo para o Centro de Tecnologia lá da UFAL, não esperava por isso, já tive a confirmação dele que eram 250, e aí, o que eu tenho feito? Eu estou gravando essa reunião e vou enviar o link para quem não conseguiu acessar online, infelizmente. É a solução que eu tive, assim, agora. Então, só para avisar vocês, por isso que a gente não está passando de 100 pessoas, já estou recebendo uma série de e-mails, estou com esse problema. É uma pena. Por enquanto, a única pergunta que a gente tem é essa, Márcio. Mas aí você fica à vontade. Tá. O que eu fiz foi isso, não tem problema nenhum, quer dizer, eu fui salvando, vocês vão ver que a apresentação da Sheila está muito mais bonita do que a minha, eu fui salvando simplesmente em Word as coisas, né, como eu falei, a ideia é comentar esses poemas, é dizer como, né, mostrar como é que, né, esse evento, ele se encaixa, né, no encadeamento dramático desses 2 poemas, né. Bom, e no caso também nos eventos históricos narrados ali pelo Tucídides na Guerra do Peloponeso. Então, o que eu fiz, quer dizer, tem, como eu disse, tem um texto um pouquinho de maior fôlego meu ali nesse link, que também eu posso disponibilizar, então eu ponho, são documentos em Word, depois eu posso te mandar, Tainá, e daí você pode disponibilizar para... Eu também, acho que não tem problema, porque
todas as traduções, eu estou trabalhando com traduções minhas, eu tenho uma tradução do Édipo publicada, vou fazer uma propaganda aqui, né, pela Edven, 2018. Tá. Então, não tem problema, e eu fiz uma tradução rápida aqui de estudo desses versos da Ilíada ontem, um pouco corrida, pode ser que os erros são todos meus também. E e que mais? E o Tucídides também, a tradução minha está publicada lá, lá no Estado da Arte. Então, eu passo tudo para vocês. E os textos gregos eu retirei do Perseus, para quem não conhece, vou até pôr aqui no chat, né? É interessante, porque eles estão totalmente disponíveis, e vocês têm, né, nós temos traduções de toda a tradição, né? Quer dizer, se você quiser ver texto do Tucídides em grego, ou uma tradução para o inglês, e alguns comentários do texto, é só entrar lá, está tudo lá disponível, gratuito, e já em domínio público. Então, os textos gregos eu retirei do Perseus, e as traduções são minhas, então acho que não tem nenhum problema de tornar isso tudo público, tá? Então, fica o recado aí. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada. A ideia, então, como vocês viram, né, são dois trechos muito pequenos, né, mas, a meu ver, muito bonitos, principalmente o segundo, absolutamente marcante, né, a figuração da ocorrência da peste em Homero. Mas também é legal, e daí eu posso ir contando, é legal tentar entender, né, acho que essa ideia, esse é um pouco o desafio, tentar entender qual que é a função disso lá, né, o que afinal ela está fazendo ali, né, até porque, como eu disse, não são só 3 citações gratuitas e sei lá, de passagem, né, assim, mas são 3 citações, como eu disse, são 3 citações em que, né, esse evento tem um peso para a história, né, absolutamente central, a meu ver. Então, a gente costuma, né, então, o que eu disse foi o seguinte, né, foi ver a peste como uma espécie de causa, ainda que não imediata, da ira de Aquiles, que é justamente o grande tema da Ilíada, né, então por isso que eu fiz questão de pôr o prólogo aí, né, porque vejam, então vamos dar uma olhada no prólogo, né, como eu disse, o texto grego está aí, não é para, bom, enfim, é porque eu gosto. Então, vejam, eu peguei o prólogo para ver, né, para a gente, a Ilíada abre assim, né, como eu disse aí, invoca-se a musa, tá certo? O poeta invoca a musa, e veja, no primeiro verso, é curioso, né, que o primeiro poema fundador, né, de uma tradição poética, começa com a palavra ira, né, menin aí, mas vejam, e aí essa ira é a ira de Aquiles, então é como se o tema do poema, né, isso é importante, como eu falei da posição de destaque, fosse a ira de Aquiles, né, e o que eu estou tentando mostrar é que, de alguma maneira, né, se não fosse a peste, não haveria a ira de Aquiles, né, em poucas palavras é isso, né, que eu chamei de uma espécie de uma causa um pouco remota, né, não é exatamente a causa imediata, a gente vai ver que a causa imediata, inclusive, está aí no prólogo, né, é a briga dele, né, com o Agamemnon, mas a briga dele com o Agamemnon não é causada pela ocorrência da peste, a gente vai ver por quê. Então, a minha ideia é um pouco situar, né, como eu disse, o evento, essa ocorrência da peste, né, ali no 9º ano de guerra, né, lembrem que a Ilíada começa, né, ao contrário das introduções e as versões adaptadas que vamos falar lá do rapto de Helena, né, a Ilíada começa no 9º ano de guerra, né, e com uma guerra interna, né, ao próprio exército grego. Isso também é importante notar, né, que quer dizer, o pano de fundo da guerra dos gregos contra os troianos, né, mas a Ilíada começa com uma guerra intestina, né, com uma guerra interna dentro do exército grego, né. Então, se a gente lê o prólogo aí, vejam, canta a Deus a ira funesta de Aquiles, filho de Peleu, né, ira que pôs dores inúmeras sobre os aqueus. Os aqueus é um outro nome, né, para quem não está acostumado, também isso, eu acabei mantendo aqueu. Os gregos são chamados de aqueus, dânaos e argivos, né, na Ilíada. Eles raramente são chamados de helenos, é curioso isso, acho que a palavra helenes aparece 2 vezes, né, mas enfim, só para, né, quem estranhar esse aqueus aí, são os gregos, né. Então, canta a Deus a ira funesta de Aquiles, filho de Peleu, que pôs dores inúmeras sobre os aqueus,
e muitas almas fortes de heróis lançou ao Hades, e fez deles presas de cães e aves de rapina, e o desígnio de Zeus ia se cumprindo. Desde que se dividiram em discórdia, o Atrida, senhor dos homens, e o divino Aquiles. Então, esse é basicamente o prólogo. E o que nós temos aí, então, né? O prólogo já... Né, então, a gente sabe que o tema da Ilíada é a ira de Aquiles, e a gente sabe pelo prólogo que essa ira, ela advém de uma discórdia, né? Entre o Aquiles e o que ele chama aí de Atrida, que é o Agamemnon, né? Ele diz que essa ira jogou muitos aqueus, né, ao Hades, né, quer dizer, destruiu inúmeras pessoas, né, quer dizer, causou muitas mortes. Essas mortes, depois a gente pode falar sobre elas, não são exatamente as mortes advindas da peste, né, pelo menos, como eu disse, né, não de forma direta, mas o que o prólogo canta é isso. Bom, até aí não se falou nada da peste, né, e entre o prólogo e a passagem que eu pretendo mostrar agora, a próxima, né, o narrador começa, então, a dizer, né, como é que isso aconteceu, como é que essa discórdia, né, o que houve, né, o que aconteceu entre os dois para que o Aquiles, então, se tornasse irado. Bom, já adianta a história, eu acho que com os clássicos a gente não tem problema de spoiler, né, eu sempre brinco em relação a isso, né, com tragédia também, né, os gregos, os mitos estavam por trás de todas elas, eles conheciam a história de trás para frente, né? Quer dizer, a gente tem uma Electra do Sófocles, uma Electra do Eurípides, né? E as coéforas do Ésquilo, todas tratando da mesma coisa. Às vezes o mesmo tragediógrafo escrevia mais de uma peça com o mesmo tema. Enfim, o fato é que essa ira vai fazer com que o Aquiles se retire da guerra, né? O grande fato, talvez, do canto 1 seja esse, né? A retirada do Aquiles da guerra, que só vai voltar lá no 18. Depois de 18 cantos, né? 18 livros da Ilíada, o Aquiles volta, depois que o seu grande amigo, Pátroclo, é assassinado, né, pelo Heitor, e o Aquiles tem que voltar. Mas, enfim, a minha ideia é mostrar como né, o papel da peste nessa retirada do Aquiles da guerra, né, porque, afinal de contas, também explicando um pouquinho os termos do prólogo, né, para quem não estiver acostumado com isso, e também eu me desculpo para quem também já está acostumado, mas eu não posso contar com, né, o conhecimento de todos, então é importante que, só para a gente deixar claro, né, então, essas mortes todas que foram causadas pela ira do Aquiles dizem respeito à retirada dele da guerra, né? A partir do livro 2, né? Os gregos começam a sofrer e a coisa só vai virar para valer. É lógico que tem a Diomedeia no canto 5, tem outras partes em que os gregos passam a prevalecer, mas é claro que a coisa só vira com a volta dele, né? Ele é o grande herói, né? Enquanto o Agamemnon é o senhor, né, comandante, né, interessante também a construção desses dois personagens que se antagonizam, né, o Agamemnon é o chefe das tropas, é aquele que reuniu todos os gregos em direção a Troia, né, o Aquiles é o grande herói. Né, e eles vão discutir bastante, né, eles vão discutir muito a partir do verso 100. Então, o que acontece, então, a partir dessa passagem do prólogo? Né? Então, o prólogo põe, o que é importante, eu fiz questão de mostrar o prólogo, porque o prólogo estabelece a ação. O prólogo coloca o tema da Ilíada, né? O grande motivo, que é a ira de Aquiles, né? E a minha tese é mostrar que por trás dessa ira tem uma peste ali que aconteceu. Né? É interessante como algumas questões que às vezes podem parecer fortuitas, é claro que para os gregos elas não eram nem um pouco, a gente vai ver quem causou essa peste, né? No caso, é bem diferente a visão mítica de mundo, né, e toda por imagens. Então, é isso também que eu queria mostrar. Mas o que acontece? Deixa eu abrir de novo lá o arquivo. A partir do prólogo, o narrador vai contar, então, que a filha de um sacerdote havia sido sequestrada. Deixa eu pôr aqui. Que a filha de um sacerdote havia sido sequestrada, né? Então, a partir aí do verso 7º, né, a filha de Crises foi sequestrada por Agamemnon, o Crises foi resgatar a filha do Agamemnon, a sua própria filha, né, no exército dos gregos, e ele foi enxotado pelo Agamemnon. O Agamemnon não aceita os resgates levados por Crises, né, que é um sacerdote de Apolo troiano. O que é interessante, porque isso traz um outro paralelo, né? Como eu havia dito, né?
a gente tem o pano de fundo, só mais uma digressão, né? A gente tem esse pano de fundo da guerra dos gregos contra os troianos, né? E, como eu disse, a Ilíada começando com uma guerra intestina entre os gregos. Ao mesmo tempo, a gente tem esse pano de fundo do rapto de Helena, né? Por Paris, filha do Príamo, né? Que seria o motivo mítico, né? Causador dessa guerra, né? E também a Ilíada começando com o sequestro da filha de um sacerdote, né? E a recusa à sua devolução, mesmo com o sacerdote indo lá, né, e pedindo para os gregos, né, principalmente para Agamemnon, que ele devolvesse a filha, né? Bom, com a recusa do Agamemnon a devolver a filha, o sacerdote faz uma prece para Apolo, né, pedindo que os gregos paguem, né, pela dor que eles o fizeram sofrer, né? Isso é imediatamente anterior agora, né? Está justamente entre os versos, tudo isso que eu falei está justamente entre os versos 7 e o 43, né, que a gente vai começar a ler agora. E com, então, a despedida do Crises, né, o Agamemnon manda embora, fala, não, o Crises tenta resgatar a filha, leva presentes, né, flâmulas de Apolo, né, para resgatar a sua filha, e o Agamemnon o manda embora, fala, não, ela vai comigo, e eu vou levá-la ainda de volta para Micenas. Então, o sacerdote faz uma prece, né, e pedindo para que, como eu havia dito, né, para que os gregos pagassem, né, com suas lágrimas pela dor que eles causaram ao sacerdote troiano, né. E aqui vem, então, a passagem que justamente descreve, né, como a ocorrência, né, e a própria causa dessa peste é figurada aí nesse canto 1 da Ilíada, né? Então, eu quis situar um pouquinho vocês na história, né, para mostrar, porque o prólogo, ele adianta, né, é interessante o prólogo da Ilíada é super intrincado, porque ele adianta algumas coisas que vão acontecer, né, vejam como ele põe o tema do poema, né, canta Deus, a ira de Aquiles, filho de Peleu, que tantas dores trouxe aos aqueus, e muitas fortes almas de herói lançou ao Hades, fez deles cães e aves de rapina. Daí fala, o desígnio de Zeus ia se cumprindo, né, desde que se dividiram em discórdia, o Atrida, né, que é o Agamemnon, e o divino Aquiles, né. Então ele joga um pouquinho para frente e depois ele recua, né. Logo depois disso ele diz, bom, o sacerdote foi às naus dos gregos tentar resgatar sua filha, né, então ele faz um recuo, né, por isso que eu fiz questão de mostrar isso para vocês, explicar isso para vocês. E agora vem a passagem mesmo, né. Então, esse Rosefat aí, né, esse assim disse em sua prece, é o sacerdote. O sacerdote, então, acabou de rezar, né, acabou de fazer uma prece para o Apolo, né, e o narrador, então, vai dizer, assim disse em sua prece, né, acho que até, né, algumas edições, bom, não aqui normalmente põe aspas, né, aquelas coisas quando acaba a prece, mas a prece não está aqui, né, aquele jogo entre discurso direto e indireto, então essa fala é toda no narrador, né, então ele diz assim disse em sua prece, ouviu Febo Apolo, né, Febo é um epíteto de Apolo, né, normalmente os estudiosos costumam dizer que isso quer dizer brilhante, né, então fala, ouviu Febo Apolo, e aqui eu acho muito bonito, né, essa imagem, né, normalmente se diz que o pensamento mítico é um pensamento por imagens, né, a imagem, então, que o poeta traz, né, dessa espécie de causa, né, elemento causador da peste, né, então, assim disse sua prece, ouviu Febo Apolo, e desceu dos cumes do Olimpo com o coração irritado, tendo nos ombros o arco e a aljava encoberta. E as setas ressoavam nos ombros do Deus irritado, enquanto se movia. E ele vinha semelhante à noite, e terrível era o clangor das flechas prateadas. Então, primeiro mostra ele descendo do Olimpo, né? A imagem é muito forte, né? Ele primeiro se dirigia às mulas e aos cães velozes, mas em seguida, atirando os dardos afiados contra eles, aqui bem entendido contra os homens, né? Atingia-os, e as piras dos mortos queimavam sem cessar. Por 9 dias, as setas do Deus foram contra o exército. No 10º, Aquiles convocou, né? Tá errado aqui.
Aquiles convocou o povo, deixa eu voltar lá. Aquiles convocou o povo para uma assembleia. E é justamente nessa assembleia, bom, então, quer dizer, essa passagem que me pareceu central, né, porque é a imagem do Deus jogando as flechas sobre o exército grego, né, depois de ter ouvido a prece do seu sacerdote, né, justamente para castigar o exército, né, é justamente a figuração, né, da ocorrência da peste dentro do exército. Quer dizer, as flechas do Deus nada mais são do que a peste sendo lançada contra o povo, né. Interessante aqui que ele se dirige, né, primeiro às mulas e aos cães, né, no Tucídides. Aqui a gente já pode pensar alguns paralelos que a gente vai ver no Tucídides, né. No Tucídides ele também fala dos animais, né, isso é curioso. Ele também vai falar das piras dos mortos, né, mas ali por causa de uma questão de uma decadência dos costumes que começam a acontecer em razão da quantidade de pessoas mortas, né. Ontem, aqui traduzindo, eu percebi que ele usa 4 palavras diferentes para falar. Eu tentei variar com seta, dardo, flecha, mas ele ainda tem uma quarta que eu não consegui achar nenhuma, né? Se alguém tiver uma sugestão. Então, é impressionante como existe essa ênfase, né, nas setas, né, como a doença, nas setas do Deus, são a doença, né? Então, aqui vocês têm oistoi, depois vocês têm belos, depois vocês têm ion, aqui, e assim por diante, depois que ela. Então, aqui que eu queria mostrar, né? Porque foi justamente, né? Então, o que essa passagem vai nos dizer? Que depois que Apolo ouviu o seu sacerdote, ele lançou uma peste terrível contra o exército, e no 10º dia, né, depois de 9 dias com as setas do Deus voando contra o exército, no 10º, Aquiles chama uma assembleia, né, para discutir. Bom, como vocês sabem, isso também, e daí aqui é interessante, porque aqui o paralelo mais próximo com os textos que a gente vai ver é do próprio Édipo, né, a decisão tomada é a mesma, né. Então, na Ilíada nós temos a ocorrência da peste, chama-se uma assembleia, e nessa assembleia eles vão convocar o Cáucas, que é um vidente grego que estava ali, porque, bem, hoje em dia, a gente costuma consultar pelo menos deveria consultar os epidemiologistas e médicos e assim por diante. Para os gregos, né, quer dizer, faz parte da visão, né, de mundo dos gregos, né, achar que a peste, pelo menos esse período arcaico, né, porque vocês sabem que tanto a época como a tragédia, né, elas têm a matéria, né, o conteúdo é sempre o mito, né, eles costumavam consultar oráculos ou adivinhos para saber que Deus havia, né, que Deus estava indignado contra eles para aquilo estar ocorrendo, que falta eles haviam cometido contra Deus para aquilo acontecer, né. Então, eles consultam, eles chamam uma assembleia para consultar o Cáucas, para saber o que está ocorrendo, e o Cáucas vai dizer, bom, ninguém cometeu falta alguma, não foi uma promessa não cumprida, uma hecatombe não sacrificada. O problema foi que o Agamemnon não devolveu a filha do Crises. Essa peste está ocorrendo por causa disso. Bom, e daí sim, a partir dessa informação, o Aquiles vai se desentender com o Agamemnon, né? A gente sabe que havia esse costume também abjeto de guerra, né? Que era de você, quando sitiava uma cidade, você matava os homens, pilhava os tesouros e sequestrava as mulheres. Então, os gregos tinham as suas cativas de guerra, né? Então, o que está acontecendo aí é o seguinte, o Agamemnon fala, tudo bem, eu devolvo a Criseida, filha do Crises, mas eu não quero ficar de mão vazia. E aí começa uma grande discussão, né? O Aquiles sempre fala, é interessante como parece, o Aquiles sempre parece falar em nome do povo, por isso que eu falei, né, como esses dois personagens, né, se antagonizam, né, quer dizer, o Aquiles é o grande herói que parece falar em nome do exército grego como um todo, fala, não há mais tesouro comum, tudo já foi dividido, depois que a gente destruir Troia, a gente te dá tudo que tiver que te dar, mas agora não é o caso. O Agamemnon fala, não, né? Eu acho que não é à toa que a gente lê isso até hoje, né? Porque
é uma história de ganância, é uma história de injustiça, de sentimento, pelo menos, de injustiça, de uma honra que seria devida ou não, né? Nesse sentido, essa discussão dos dois é muito interessante. Enfim, depois da discussão se agravar, só para diminuir um pouco a história, né? O Agamemnon acaba sequestrando a própria cativa de guerra do Aquiles, né? O que faz com... Pois é, Maria. O que faz com que ele se retire da guerra, né? Então, com isso eu consigo mais ou menos fechar, né? Eu falei tudo isso, né? Mais ou menos para fechar um pouco esse panorama do canto 1 da Ilíada. O canto 1 da Ilíada é impressionante porque é um canto absolutamente... Isso não acontece com todos, né? Alguns são histórias de litígios individuais de um herói grego contra um troiano, muito sanguinolentos e muito... guerra, mas o que é bonito do canto 1 é que ele é inteiro encadeado, né? É uma ação que gera outra, que gera outra, que gera outra, que gera outra, né? Então, com isso, a gente consegue mais ou menos fechar, né, e tentar relacionar, porque a minha ideia era justamente essa, tentar relacionar a peste, né, com o prólogo, né, quer dizer, que afinal de contas, por isso, né, quando eu disse que a peste, ela simplesmente ela não aparece, mas ela tem função, a meu ver, absolutamente central, né, se a gente pensar, né, o que eu queria mostrar, a provocação que eu queria fazer é justamente essa, se não fosse a peste, né, não haveria ira de Aquiles, né? Essa é a questão, porque porque Aquiles sequer teria chamado essa assembleia, discutido com Agamemnon e se retirado da guerra, né? E a retirada da guerra dele que constitui, né, todo o pano de fundo. É difícil a gente estabelecer, claro que além do canto 1, como eu disse, que ele é inteiro encadeado, é difícil a gente estabelecer uma grande unidade da Ilíada, se não for por meio justamente da saída do Aquiles no canto 1, né, e da volta dele no 18. Né? Quer dizer, e isso sim, esse é um padrão que se repete em poesia indo-europeia, a própria Odisseia, se a gente quiser pensar assim, né, por exemplo, com Ítaca, né, com o Odisseu saindo de Ítaca, né, e daí vem todo o problema na ilha dele, e depois a volta dele para Ítaca e o restabelecimento da paz, enfim, esse é um padrão, alguns estudiosos já mostraram isso, né, então se a gente quiser, é muito difícil, mas estabelecer uma grande unidade entre a Ilíada, a gente pode pensar nesses termos. Então, vocês vejam como, né, a retirada do Aquiles, que dá, né, justamente o tema central, que está lá no primeiro verso da Ilíada, né, se relaciona de perto com a peste. A minha ideia era só mostrar um pouco isso. Né? É claro que outras coisas vão continuar ocorrendo. Para a gente só fechar o canto 1, né, é interessante como há um jogo de preces também, né? Porque depois Aquiles vai fazer uma prece para a mãe, né? Que é uma deusa, a deusa Tétis, né? Para que ela intervenha, né? Isso é interessante porque a gente entende um termo, né? Que está ali no prólogo e que talvez tenha ficado sem explicação, que é e assim se cumpria a vontade de Zeus, né? Por quê? Porque Aquiles, depois que se retira, faz uma prece para Tétis, para que ela intervenha por ele, né? Junto a Zeus. Zeus devia seus favores a Tétis lá por causa da guerra contra os titãs. Tétis, então, vai fazer uma prece para Zeus, né? Zeus consente, né? E a partir do canto 2, os gregos começam a sofrer, né? Desculpa, o telefone tocou, telefone fixo que eu uso até hoje. Então, Tétis intervém, né? Então, Aquiles faz uma prece para Tétis, Tétis faz uma prece para Zeus, Zeus intervém, né? Manda um sonho enganador para o Agamemnon, e os gregos começam a se dar mal a partir do canto 2. Né? Isso é interessante, porque eu acho que com isso a gente consegue fechar, né, esse círculo, né? Esse jogo de preces. É claro que, né, tem mais coisa, né? A Criseida é devolvida. É muito bonito, eles encontram o Aquiles não se opõe, né, ele não trata mal os arautos. Depois lá, acho que, se não me engano, no canto 9, quando uma comitiva é mandada para ele, eu acho bonito uma parte em que ele está tocando também. Mas, enfim. Então, com isso a gente consegue resolver a ideia, então, aqui na Ilíada, para mim, eu queria mostrar para vocês. Bom, são várias questões, né? Primeiro, a relação da peste com a história, né? O que eu acabei de falar, né, eu acho que responde um pouco a isso, né? E o desígnio de Zeus ia se cumprindo, né? Afinal de contas, que desígnio de Zeus é esse, né? Bem, não sei se há outras interpretações,
mas o desígnio de Zeus, né, a vontade, né, Bulé, que está aqui, né, o desígnio de Zeus que vai se cumprir, pelo menos imediatamente, né, desde que se dividiram em discórdia, né, o Agamemnon e o Aquiles, é o cumprimento da prece que Tétis faz para ele, né, movida, por sua vez, pela prece que o Aquiles faz a ela, né, que, por sua vez, veio por causa da prece que o Crises fez, né, para o sacerdote, certo? Então, tem esse jogo de preces, né, que eu acho interessante também aqui. Então, qual que era a ideia, então? Né? Eu acho que na Ilíada, eu já cheguei mais ou menos ao fim. Né? O que eu queria mostrar, então, e saber o que vocês acham, era isso, né? Quer dizer, a relação da peste com o tema principal, né, do poema, e uma coisa que me parece super interessante também é a maneira como a peste é figurada, né? Como eu falei, né? Um lugar comum a gente dizer, sempre me lembro do Torrano falando isso, né? Do professor Torrano lá da USP, pensamento mítico é um pensamento por imagens, né? Então, vejam, a imagem é muito forte, né? Quer dizer, ouviu o Febo Apolo, desceu dos cumes do Olimpo com o coração irritado, tendo nos ombros o arco e a aljava encoberta, e as setas ressoavam nos ombros do deus irritado enquanto se movia, e ele vinha semelhante à noite. E terrível era o clangor das flechas. Então, veja, o apelo visual, o apelo ao som do Apolo descendo do Olimpo, né, com as flechas nos ombros, né, e a aljava, né, o lugar onde a gente põe as flechas, né, e depois ele primeiro se dirigia às mulas, né? Quer dizer, primeiro ele lançava as flechas contra os animais, né? E depois contra os homens, né? Daí fala das piras, né? É muito econômico e ao mesmo tempo muito impactante, né? Depois daí já fala, né? Direto, né? As piras dos mortos queimavam sem cessar, né? Por 9 dias as setas do Deus foram contra o exército, até que no 10º Aquiles convocou o povo para uma assembleia. Então, com isso a gente tem me desconcentrei lendo o chat aqui. Mas com isso a gente tem essa relação, como eu já falei já tantas vezes, né? Acho que já tá bom de Ilíada, né? Da peste com a ira, e ao mesmo tempo como essa peste é representada no poema épico, né? Muito de acordo, claro, com essa linguagem épica, né? E mítica das imagens, né? A gente podia de repente, fazer uma pequena pausa, ver se tem perguntas. Eu estou vendo que tem uma aqui do Francis Mar. Não sei se tem mais alguma, se a Tainá chegou a localizar alguma outra, eu só estou vendo essa. Não, são coisas, infelizmente, burocráticas, né, desse problema que a gente está passando. Não, imagina. Tá. Nossa, foi uma pena em saber que poderia ter mais gente aí. Eu tô enlouquecida, porque a UFAL me garantiu 250 participantes online e o Google não está liberando mais que 100. Eu já enviei vários e-mails enquanto a gente está fazendo aqui a reunião, e espero que resolva, né, que eles ou liberem ou dê outro jeito, porque a gente tem mais 3 dias de evento. Não dá para ter metade só aceitando, né? Enfim, aí tem mais 2 perguntas, então, do Francis Mar e a do Anderson. Estou vendo aqui também. Então, fica à vontade. Tá. Ele pergunta se a peste vai colocada no canto 1, né? Como se a gente já está em outro canto. Bom, essa passagem é a central. Eu, sinceramente, dentro dos outros 24, eu não sei se ela... Pode ser que ela apareça de uma forma muito lateral, mas que eu me lembre, não. Que eu me lembre aí que ela vem forte, né? E justamente, né, como desencadeante da cólera, só aí mesmo, né? E é interessante, né, a gente pensar nisso, né? Quer dizer, como esse pensamento religioso, mítico, está por trás, né, da cólera. Né? Quer dizer, se não fosse, né? É engraçado a gente ficar pensando nessas coisas, né? Se não fosse o rapto de Criseida, né? Quer dizer, na verdade o rapto não, porque o rapto, como eu disse, né, é um costume, objeto, mas que ocorria, né? Mas a negativa da devolução dela a um sacerdote, né? Aí sim, talvez haja uma espécie de impiedade grave por parte do Agamemnon, né?
uma espécie de híbris, para usar a linguagem da tragédia, né? E, né, talvez não teria havido a cólera, né? Talvez não teria havido, né? Então, é isso. E eu me cortei um pouco também quando eu estava falando, eu mesmo me interrompi, né? Mas o ponto de contato com o Édipo, né, que eu tinha falado e esqueci de continuar, é que no Édipo, né, a peça começa, a gente vai ver isso, né, amanhã, a peça começa exatamente assim, né? O Édipo começa com a ocorrência. Está ocorrendo uma peste em Tebas agora, né? E não se sabe por quê. E o que eles fazem? Mandam Creonte para o oráculo de Delfos. Mesma coisa, né? E é impressionante como há, né, essa semelhança, né, na Ilíada. E a gente vai trabalhar com isso, a gente vai pensar sobre isso, a ideia é essa, né? Então, né, o que eles fazem? É sempre isso, né? Dentro desse contexto, né, mítico, né, o que se faz, né, a gente vai ver uma diferença disso em relação ao Tucídides quando a gente já tem uma prosa historiográfica estabelecida, que é o que a gente vai ver agora, né, fazer uma espécie de contraponto, né. O Tucídides, inclusive, no final, ele ironiza um oráculo, é muito curioso, né, apesar dele falar de um oráculo, é interessante porque o oráculo está no texto do Tucídides no final, né, agora já um pouco fazendo a transição, a gente dá uma olhada nas outras perguntas, mas antes de fazer a transição total, mas é interessante como no Tucídides os oráculos estão ali, as piras estão ali, os animais estão ali, mas já de uma outra maneira, né? A gente pensar no Édipo, o Édipo é muito, nesse sentido, ele é muito análogo, né, à Ilíada, né? Os dois começam, por assim dizer, né, com a ocorrência de uma peste e com a consulta consequente a um sacerdote, né, um adivinho, no caso da Ilíada, eles consultam o Cáucas, né? Não por acaso, curioso, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas também do ponto de vista cronológico e dramático, né, o Cáucas é o mesmo cara que antes havia determinado que o Agamemnon sacrificasse a própria filha, né, para que ele tivesse bons ventos, né, e a frota conseguisse chegar a Troia, né, a história da Ifigênia em Aulis, né, ou da Ifigênia em Tauris. Então, é esse mesmo Cáucas que fala que o Agamemnon tem que devolver. O Agamemnon fica louco da vida, mas ele não pode não devolver, né? Eles não levam um adivinho para a viagem, né, para descumprir o que o adivinho diz, certo? As ordens deles são sagradas. O Agamemnon fica louco, ele fica enlouquecido, mas ele devolve. Daí a questão vai para um outro nível, que é o nível humano da discussão dele com o resto do exército. Bom, tudo bem, só que eu sou o chefe, eu não vou ficar de mão abanando também, né? E daí sim a coisa é um pouco diferente, né, da trama do Édipo, né? Porque, como a gente vai ver amanhã, mas só adiantando um pouco, o Creonte volta de Delfos com a notícia de que os assassinos de Laio têm que ser mortos ou banidos da cidade, né? E aí começa, é o que dá início a toda a investigação, né? Porque o Édipo é uma espécie de thriller, né? Uma peça investigativa também. Então, é isso. Então, quer dizer, né, esse impulso, por assim dizer, dramático é outro. Mas é impressionante como, né, são dois poemas absolutamente centrais, né, essa tradição poética grega, e os dois têm isso, né? Nos dois você vê, né, uma epidemia cometendo, né? Num caso, o exército acampado em Troia, e no outro, né, a cidade de Tebas, né? Márcio, Oi. aqui o Mário está perguntando se havia de fato uma doença, né, histórica ou era uma figura de linguagem apenas, e depois a Maria Betânia pergunta se Ulisses tem um papel nessa situação que você narrou, né, que você não está trabalhando com a Odisseia, mas... Uhum, e se você poderia também, a Carla Penda pergunta se você poderia comentar sobre a híbris de Agamenon. Claro, Também obrigado pelas perguntas. o Francis Mar tá mesmo querendo que você trabalhe com... Desculpa. Acho que será interessante ver como aparece no oráculo em Tucídides. Ah, legal. A gente pode falar sobre isso agora, quando eu passar. Então, vamos só responder as outras. Dê uma olhada por cima aí. Enquanto o Márcio lê, pessoal, desculpa realmente a questão eu me certifiquei com a própria universidade, a universidade garantiu que tinha licença para 250 pessoas, parece que não tem a licença para 250 pessoas, eu estou gravando essa reunião, então todos ficam cientes, eu vou enviar o link para toda aquela lista de e-mails dos inscritos, e não vou disponibilizar online, né, vou mandar só o link da reunião mesmo,
e, enfim, aí o pessoal assiste durante essa semana e depois eu apago. Eu não tenho como abrir 2 salas, porque se eu abrir 2 salas, como é que eu faço para aparecerem, né? Não consigo compartilhar, não tem jeito. Assim, eu peço realmente desculpas, foi uma falha do NTI da UFAL, né, do Núcleo de Tecnologia. Eu tenho por escrito garantido que haviam 250 pessoas na nossa licença. Então eu vou resolver isso durante o dia e mando o link para quem não conseguiu. Então eu não posso... pode ser que na próxima a gente faça pelo YouTube. Vou tentar assim. É isso, Márcio, se você quiser responder. Tá. Então, para o Mário... Então, em relação à peste de Atenas, como a gente tem uma narração histórica, bom, se elucubra até hoje que peste afinal era essa, parece que há uma grande possibilidade que fosse a febre tifoide. Em relação à Troia, a ocorrência, por assim dizer, histórica disso, veja, é difícil a gente verificar, né? O que ocorreu, né? Quer dizer, me parece... houve pesquisas arqueológicas em relação à própria guerra, né? Isso sim, houve escavações, e parece que sim, né? Vocês sabem que, acho que além da Bíblia, acho que só a Ilíada fez as pessoas pegarem o livro na mão e saírem atrás, né? Tem aquela história, o Schliemann, né? Tem aquele livro lindo do Schliemann, ele indo atrás, né? De todos esses lugares, né? Então, vocês têm Troia 1, Troia 2, até Troia 7, tem escavações arqueológicas, né? E sim, foi descoberto. O problema é que essa Troia destruída não bate muito com a datação que normalmente se atribui à guerra histórica, mas quanto à peste em si, veja, difícil a gente saber, eu acho que não houve pesquisa sobre a ocorrência dessa peste, né? Mas isso não quer dizer que ela é uma figura de linguagem do debate, né? Na história, ela é real. Né? A questão é o jeito como ela é figurada dentro da poesia épica, com uma série de figuras de linguagem, né, metáforas e tal, mas ela é real na história, as pessoas morreram na história, ela é real, né? As piras, né, ele fala, durante 9 dias, quando o poeta diz, durante 9 dias o Deus lançou suas flechas contra o povo, significa que as pessoas estavam doentes por 9 dias e morrendo por 9 dias. Né? Agora, que a linguagem seja metafórica e poética, essa é outra coisa. Isso não quer dizer que a peste, no contexto da história, não tenha ocorrido. Agora, então são várias coisas aí que a gente tem que destrinchar, né? A outra é se, de fato, ela é verificável arqueologicamente, né? Achar, sei lá, resíduos dessa bactéria ou desse vírus lá. Porque tentaram fazer isso com a de Atenas, né? Que é um pouco mais recente também, e o lugar é mais bem determinado, né? Então, com a de Atenas fizeram, exumaram corpos dessa época, e tem uma série de pesquisas sobre isso, né? Eu vi por cima, mas, como eu disse, o grande candidato é a febre tifoide. O Ulisses tem um papel, ele tem um papel, se eu não me engano, é ele que... Bom, primeiro o nome dele aparece citado na discussão do Aquiles com Agamemnon, ele fala assim, se eu ficar sem cativa de guerra, eu vou pegar ou a sua, ou a do Ulisses, ou do Idomeneu, ele cita Ulisses assim, mas depois Ulisses, ele é um dos heróis gregos a escoltar a Criseida, né, porque ele faz um pouco esse papel de embaixador, né, por ele ser muito bom de argumentos, né. O grande orador é o Nestor, né, de Pilos, né, que é o mais velho, que já sobreviveu a uma geração. Ele, inclusive, na discussão do Agamemnon com Aquiles, ele fala, os troianos iam ficar muito felizes se eles soubessem como vocês estão brigando aqui, né? Uma maneira que ele tem para tentar dissuadir os membros do exército, o Aquiles e o Agamemnon para com a discussão. Mas sim, o Ulisses, ele faz o papel, né, nesse episódio em si, de fazer a escolta, né? Da Briseida agora, né? Não mais a Criseida, mas a cativa de guerra do Aquiles, para o Agamemnon, né? Ele vai buscar e levar a Criseida para o Crises e realizar os sacrifícios. Ele está lá, se eu não me engano, ele é um dos líderes da comitiva, né? O Ulisses tem um papel interessante na Odisseia, na Ilíada também, né? Ele não é o personagem principal, né? Na Odisseia ele é o cara, né? Márcio, posso te fazer uma pergunta? Claro, Sheila, por favor. Você não precisa responder agora, se não achar pertinente, pode responder no final. Eu gostaria que você falasse justamente
qual então é a relação que existe entre a peste e esse desígnio de Zeus, né? Me parece que, eu acredito que sim, pelo menos ali assim que eu li até agora, você me corrige se eu estiver errada, a peste ela é vista como um destino, uma certa determinação, né? Algo do qual não se pode escapar, assim como das setas, como se pode escapar das setas e do castigo, né? Também não sei se é uma boa imagem, mas o castigo de Apolo. Queria que você comentasse isso quando você achasse pertinente. Não, então, eu acho interessante o que você diz. A maneira como eu li foi, não sei, a maneira como eu li foi tentar amarrar o desígnio de Zeus de uma maneira um pouco diferente. Ali no prólogo, em relação a esse círculo que eu fiz, foi ligar porque, como eu disse, né, como no prólogo ele adianta vários termos, né? Eu liguei, mas fiquem abertos, né? Acho que é interessante, a gente pode voltar, depois eu posso voltar e pensar um pouco sobre isso. Mas a maneira como eu interpretei o desígnio de Zeus foi o atendimento, né, que Zeus faz à prece de Tétis, que por sua vez foi movida pela prece do Aquiles, né, a fazer com que os gregos pagassem, né, agora a vergonha que eles causaram no Aquiles, né? Então Zeus passa, então, né, a tomar partido, a partir do canto 2, para os troianos. Porque, veja, se a gente voltar lá, né, de fato, é difícil ali, né, entender, né? Mas se a gente voltar para o prólogo, né, veja o que acontece. Ele fala assim, né, bem, de novo, né, canta Deus a ira funesta de Aquiles, filho de Peleu, que pôs dores inúmeras sobre os aqueus, e muitas almas faz de heróis lançou ao Hades, e fez deles presas de cães e aves de rapina, e o desígnio de Zeus ia se cumprindo. Desde que se dividiram em discórdia o Atrida, quer dizer, parece que aqui, né, está dizendo que o desígnio se cumpre a partir do momento em que o Agamemnon e o Aquiles começam a brigar, né? E parece que, quer dizer, né, depois dessa briga, o Aquiles faz a prece para a mãe faz para Zeus, e Zeus faz os gregos sofrerem, e por isso que, agora a gente vai voltar lá para o comecinho do prólogo, né? Por isso que a ira trouxe dores aos aqueus, né? Porque quando ele sai da guerra, os aqueus começam a sofrer, e eles sofrem por desígnio de Zeus, porque Zeus faz com que eles sofram, né? Agora, enfim, acho que a gente pode ver isso de várias maneiras, né? A própria ideia, né? Como eu digo, é interessante isso, né? Porque quando a gente tira essa visão mítico-religiosa da questão, né, também a peste adquire um caráter 1000 vezes mais casual, né? Parece ser o nosso caso, né? Não sabe de onde vem, né? Isso a gente vai ver em Tucídides, do que na Ilíada e no Édipo, né? Porque ali, como eu falei, para os gregos a coisa era muito clara, né? Pelo menos nessa figuração, como eu estou falando, mítico. Havia peste, né? Por isso o Peã, né? O Peã, né? É um canto, vou pôr no chat, né? Isso parece muito no Édipo, assim, né? É um canto normalmente por coro masculino, né? Ou em ocasião de guerra, ou em ocasião de peste para Apolo. Quer dizer, tem peste, tem um Deus irado contra o povo. Tem um Deus irado contra o povo cometeu alguma falta contra esse Deus, né? Entendi. E daí você consulta um oráculo para saber o que é. Então é interessante. Eu gostaria realmente de entender, né? Que ficasse dado, até porque eu estou explorando vocês, vai ser útil para a minha apresentação. Não, mas imagina, essa é uma hipótese minha, a gente pode... Que é a peste de onde ela vem, então, essa versão mítica responde, né? Dá uma causa, você mesmo colocou. Normalmente, né, como em geral, né, quer dizer, se tenta fazer, né, bom, normalmente se tenta fazer, né, tem aqui a questão, né, se eu poderia falar mais sobre a híbris de Agamemnon, enfim, é que a híbris é um pouco, talvez, a ideia de híbris talvez seja um pouco anacrônico para falar de poesia épica, mas porque é um termo comumente referido à tragédia, mas também não, né, porque as tragédias, elas são sempre, né, o Medina falava isso, saudoso professor, né, as tragédias são gavetas, né,
de Homero, né, da poesia épica, né, ou gavetas do mito, né, quer dizer, a tragédia, o que o tragediógrafo faz, né, o que o poeta, né, compositor de tragédias faz? Ele escolhe uma fatia do mito, né, e representa aquele momento, né, em discurso direto, agora sem narração, mas com atores, né. Então, quer dizer, e a híbris sim, né, a híbris normalmente na tragédia, né, um fator, né, né, o erro trágico, né, tem sempre a ver com a híbris. A híbris, para quem não... é difícil traduzir, né, normalmente se traduz por soberba, né, pode ser cognato com a palavra hyper, né, que é ir além, né, a híbris. Então, soberba é uma palavra que muitos estudiosos gostam, mas é o excesso, a desmesura, né. Eu toquei nesse assunto porque, como eu disse, né, o sequestro das cativas, né, por mais horroroso que seja, né, não tem palavras para dizer o quanto isso é objeto, era um costume, quer dizer, se fazia. Agora, o fato dele não devolver quando um sacerdote de Apolo vai resgatar com os presentes, talvez aí resida uma híbris, né? E é essa híbris que gera a peste, né? Então, faz todo sentido. Eu não sei, né? Tem vários artigos sobre isso, sobre as tragédias que não chegaram até nós, mas a gente tem notícia dos mitos, né? Eu já li por exemplo, como eu estudo mais Sófocles mesmo, tem um artigo dos Homers, está relativamente recente, sobre as tragédias do Sófocles. Eu não sei se isso foi tema de tragédia já, né? Como eu disse, poderia ter sido, né? É possível que uma tragédia... Vou ficar a dica, né? Para quem quiser escrever uma aí também. É possível que isso pudesse ser, falando em híbris, né? Quer dizer, porque aí você tem justamente um fato ocorrido num determinado momento específico, né? Aristóteles falava que elas não duravam mais que um dia, né? Então, é isso. Vocês têm um fato, né? Vocês têm um ato também hibristikos, né? Que a gente fala em grego, né? Um ato soberbo, e uma espécie de, também, como a Sheila falou, né, na falta de uma palavra melhor, um castigo, né, uma consequência disso, né, e a tentativa de, né, exatamente como no Édipo, de resolver, né. Então, poderia ser, sim, né, tema, né, de uma tragédia. Eu vi aqui alguma pergunta, qual que é a relação disso com a peste de hoje? Bem, isso eu preferiria deixar para cada um refletir, né? Não trouxe uma resposta pronta, né? Eu estou tentando mostrar isso na Ilíada. A gente agora em Tucídides a gente vai ver a coisa de uma outra maneira, né? E daí a gente resolve a questão, por exemplo, que fizeram a respeito dos oráculos. De repente a gente pode até começar pelo fim, para vocês verem como é diferente. Já que tem essa pergunta, eu acho que eu vou tomar essa liberdade. Eu vou começar pelo fim, pelo último parágrafo do Tucídides, porque ele tem vocês veem como ele tem uma ironia. Me parece que ele tá abusando ali de uma ironia, né? Então, é isso. Eu acho que as perguntas estão mais ou menos resolvidas. Sobre os jogos de funerais, Malus pergunta... Então, tem várias perguntas aí também, né, Marlos? Bem, sobre os jogos funerais, teria muita coisa a dizer, né? Foge um pouco do nosso tema, muito embora o nosso tema de longe esteja dialogando com a morte, e os gregos tinham, né, se chama, sei lá, não sei se... Né, bom, o Nietzsche usa esse termo não exatamente nesse sentido, mas esse ideal agonístico, né, grego, quer dizer, eles adoravam jogos. Vejam, a própria Ilíada, né, e os hinos homéricos também, eles eram entoados em contexto, né, de competição, né, e também, isso só para abrir um parênteses em relação à prática da poesia, o que a gente chama de ocasião de performance, mas, por exemplo, para os jogos em funerais era um costume absolutamente estabelecido, e o Canto 24 tem os funerais do Heitor, onde você tem provas atléticas uma atrás da outra, né, quase que um canto inteiro narrando. Depois vocês têm os epinícios do Píndaro, né, que são canções compostas para vencedores de jogos. Mas essa é uma questão.
Quanto à revolta pela morte do Pátroclo, né, se ela pode ser considerada uma expressão de empatia humana, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Eu acho que sim, né? Uma reatividade provocada pela própria ira, eu acho que também sim, né? A reação dele é altamente reativa, né? O que o Aquiles faz com o corpo do Heitor é absolutamente desumano também, né? Quando ele amarra o corpo num carro e arrasta, né? A imagem é absolutamente forte, impactante, né? Com os cabelos passando pela areia, a areia levantando, o corpo sendo arrastado. Mas também, né, a volta, a própria relação dos dois, se discutiu muito, né? Rios de tinta já rolaram sobre isso. Depois, no período clássico ateniense, foi tomado como modelo de pederastia, né, no banquete, isso está lá. Há quem discuta e jure de pé junto que isso não estava em questão de modo nenhum na poesia épica, que ali é um poema sobre a guerra, mas enfim, então a relação dos dois é incrível, né? Você tem esses personagens, né? Aquiles e Pátroclo, Orestes e Pílades, né? As grandes amizades, né? Na tradição grega, né? Bem, mesmo... talvez a Sheila possa falar melhor que eu, né? Mesmo Sócrates e Alcibíades, né? Mas a gente tem grandes amizades, né? E eu acho que é uma boa questão. Há um tempo atrás, uma aluna me escreveu sobre isso, para falar sobre Aquiles e Pátroclo. Falei, leia, veja o que você acha, né? Pega as passagens em que um falador tem coisas muito bonitas. Mas eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que as coisas não são tão simples, né? É um retorno, né, causado pela morte de um grande amigo, né? E é isso, como eu disse também, né, assim como a saída dele é central e dá unidade ao poema, o retorno dele também é central, né? Se não fosse uma coisa, não poderia haver a outra, né? E os gregos só conseguem vencer a guerra porque ele volta, né? Então, vamos lá, então, vamos passar. Então, agora a gente muda. Então, acho que quanto à Ilíada, eu deixo esses dois... Bom, como eu disse, são comentários meus, o que eu estou mostrando, né? Isso talvez esteja um pouquinho mais bem formulado naquele artigo que eu escrevi, cujo link está aí também. Né? O que eu vou deixar à disposição de vocês são essas duas passagens, e leiam e vejam o que acham. Eu vou deixar meu e-mail também amanhã, para quem quiser depois conversar, pedir outras referências, não tem problema. Se alguma coisa passar batido também. Mas, então, só para deixar claro, o que eu fiz com o Tucídides? Acho que talvez, né, nós temos mais, bom, teoricamente mais 50 minutos, mas eu não pretendo falar tudo isso, eu já estou cansado, e já ficando sem voz, assim, a ideia é mostrar, então, eu fiz um esquema mesmo, né, porque para não ler toda a passagem da peste, né, como eu disse, ela está disponível para vocês. É impressionante, né? Ele é um grande prosador. Para os estudiosos de grego, ele é uma espécie de pesadelo, assim. Escreve difícil demais, mas muito difícil. Talvez seja o grande prosador ático. Há controvérsias. Dionísio de Halicarnasso não gostava muito dele, né? Achava que era uma dificuldade um pouco artificial, fazia um pouco para complicar. Não tem, por exemplo, a fluidez dos oradores, como Demóstenes, Lísias, enfim. Mas eu acho que são páginas muito bonitas. O meu interesse talvez seja mais literário até do que historiográfico, eu não sou historiador. E o tema, claro, é impossível não pensar nos tempos que a gente vive hoje. Então, por isso que eu fui nele, né? Só falando um pouco das minhas motivações. Para a Guerra do Peloponeso, como eu disse também, né? Assim como na Ilíada, né? A peste me parece central dentro do enredo, na Guerra do Peloponeso não é diferente, né? O tema do curso, né? Guerra e peste, né? Aí, quer dizer, acho que fica bem claro, né? O que seria, de novo, né? Que seria da guerra, né, se não tivesse havido a peste. E agora, sim, talvez uma perspectiva, como a Sheila levantou, já de mais incerteza religiosa, né? Isso está no próprio texto do Tucídides. Ele vai tocar na questão da religião quando ele fala, bom, né, a prece aos deuses, né, não estava dando certo, então isso aumentou a descrença, né?
Tucídides é um grande analista, né? É um grande... não sei como poder dizer isso, né? Sem cometer também um anacronismo muito grave, mas ele descreve muito bem os efeitos sociais, psicológicos, né? Ele faz isso em relação à guerra como um todo. É um outro conjunto de páginas importante no livro dele, se chama Patologia da Guerra. É conhecida como Patologia da Guerra, se eu não me engano, que é uma espécie de descrição desses efeitos em relação à guerra como um todo, né? Sociais, morais. E nessas páginas que a gente vai ver, né, eu vou disponibilizar para vocês lerem, né? Acho que estou passando mais por cima, a ideia é mostrar mais os temas. Ele faz isso em relação à peste, né? Quer dizer, o costume dos funerais que mudou, a relação dos deuses que mudou, a relação das pessoas no comportamento, né? Como havia mais mortes, quer dizer, as pessoas estavam menos preocupadas, também estavam, como havia, né? Inclusive a perspectiva da morte, a morte no horizonte, elas deixaram de se preocupar com algumas questões, passaram a se preocupar com outras. Ele é um analista muito, muito afiado, né? Então é impressionante, assim, Então, eu vou mostrar, eu vou começar, então, para pegar o gancho da pergunta do colega, eu vou começar pelo fim, porque toca na questão do oráculo e a gente é interessante porque a gente já pega um gancho, né? Como eu disse, a minha ideia era muito mais dispersa, né? Eu não estou querendo né, fazer nenhum encadeamento, né, encadear nada. A minha ideia é mostrar onde isso aparece na tradição. Com o Édipo tem uma questão interessante, né, que por causa do artigo do Knox, que a gente vai depois. Mas tem esse... né, é legal quando as perguntas surgem, a gente pode brincar, né? A gente pode fazer tentar essas interpretações, ou fazer essas comparações em relação aos textos. Deixa eu ver, acho que está aqui. Ó. Depois a gente vem, então, Então, o que eu fiz aqui, ó, como vocês podem ver, foi uma espécie de esquema, um sumário dos pontos que ele levanta. Né? Isso também é chato demais, né, de ler, né? A gente pode ir comentando alguns, né? Mas, olha, se vocês olharem o último, né, eu falo aqui, então hoje eu numerei o texto inteiro, esse texto não estava numerado, né? Então eu deixei ele todo numerado, acho que ajuda, né? A minha ideia hoje era ler ler a descrição mesmo dos sintomas, né, e das sequelas, fazer alguns comentários rápidos em relação a esse esquema, algumas coisas que sim, não ia dizer isso, né, mas já dizendo, né, coincidem demais com o momento que a gente vive hoje. Tem uma questão interessante, né, que a ideia de, me parece que já está presente, né, bom, não a mim, né, eu estou falando com base em alguns artigos que eu li, que é a ideia de contágio, que não é óbvia, né, para os gregos, porque a medicina hipocrática ela não prevê exatamente, né, a ideia de contágio, mas me parece que no texto do Tucídides isso está presente. A gente pode ver isso no texto. Isso é interessante, porque vocês sabem que a medicina hipocrática, né, ela via as doenças como uma espécie de falta de balanço entre os humores internos, né? Então a ideia de contágio não é óbvia. E me parece que no texto do Tucídides ela está bem clara, né? Como se houvesse mesmo uma... sei lá, difícil falar também em progresso, mas talvez uma inovação aí, um detalhe aí inovador, né, em relação à medicina vigente da época. Né? Isso também parece que está no Sófocles. Depois a gente pode ver. Então vamos lá, ó. No parágrafo 54, eu coloquei no esquema assim, né, que existe uma referência a um antigo oráculo que previa, né? Aqui o oráculo não é para resolver, né, a peste, mas é que ele previa uma guerra, né, dórica. Lembrem que os espartanos eram dóricos, né, eram dessa linhagem, né, dessa região, né, melhor do que raça. E até mesmo uma discussão hermenêutica sobre os termos da mensagem oracular. E aqui que eu falo que é uma espécie de ironia, né? Então vamos lá, vamos direto para a passagem, olha que interessante. Então vejam, ele está... É legal começar pelo fim. Ele está no parágrafo que conclui a narração dele da peste.
né? Aqui também tem uma coisa que me convém muito, né, com o que a Sheila vai falar, porque justamente o jogo de palavras incluído aí nessa análise hermenêutica, né, embutido nesse problema, é justamente entre peste e fome, né? Loimos e limos, em grego, né? Uma das palavras para peste em grego, ele costuma usar duas, né? O Tucídides, né? Ele usa nossos e loimos. Às vezes ele usa simplesmente, né, tokakon, né? Tipo, um mal, né? Não lembro mais. Hoje eu estava lendo um pouco por cima, o grego, ele costuma usar essas três, né? Nossos, a gente tem nosologia, né? Loimos, que eu não lembro de nenhum cognato, português, e cacos, né, de cacofonia, que ele fala assim, um mal, como se fosse um mal personificado, quase. Mas, enfim, então vejam como ele acaba, né, a narração, né, eu vou ler. Atingidos por tal incidente, os atenienses eram pressionados por dentro, com os homens a morrer, por fora, com a terra devastada. Imersos no mal, lembraram-se, como era de se esperar, também daquele verso que os anciãos afirmaram ter sido há muito entoado. Eu chamei de verso, mas é claro, é uma mensagem de um oráculo que ela era entoada em hexâmetros datílicos, né? O mesmo verso do Homero, aliás. Uma guerra dórica chegará e junto a ela a peste. Bem, aqui loimos, né? Então, uma divergência então surgiu entre os homens. No verso, uma peste, não, né? Que ele está citando o verso, certo? Por isso que eu pus entre aspas, né? No verso, uma peste não estaria nomeada pelos antigos, mas sim a fome, né? É como se o verso dissesse assim, né? Uma guerra dórica chegará e junto a ela a fome. Venceu, porém, naquela circunstância, a opinião segundo a qual estava dito peste, o que é natural, pois os homens tiveram essa lembrança de acordo com o que padeceram. Daí aqui vem, né, o que eu... Aqui já está sendo irônico, percebem? Olha o que ele vai dizer. Se, penso eu, alguma vez outra guerra dórica acontecer depois desta e coincidir com a ocorrência de fome, provavelmente entoarão o verso daquela forma, ou seja, trocando loimos por limos, né? E aos que o conheciam, ocorreu a lembrança também do oráculo proferido aos espartanos. Então, são dois oráculos, né? Agora aqui é um segundo. Quando, ao indagarem o Deus se era preciso guerrear, ele respondeu-lhes que, se entrassem em guerra com toda a força, eles teriam a vitória. E ele mesmo afirmou que contribuiria. Márcio, tem como, desculpe interromper, aumentar mais um pouquinho o texto? Claro, obrigado por falar. Aí. Boa, desculpa, eu já devia ter feito isso. Esse parágrafo é longo também. Só preciso também, é legal para vocês darem uma olhada, né? Bom, depois a gente pode ler o dos sintomas, né? Só para vocês darem uma olhada do que é a escrita do Tucídides, né? Eu fiz questão de manter o parágrafo no tamanho que ele é mesmo. Muito embora aquela ideia de parágrafo é complexa em grego também. Então, vejam, né? Eu estava aqui, ó, no 4, né? Então, na verdade, são dois oráculos, né? Então, um primeiro proferido para os atenienses, que haveria uma guerra dórica, né? E que com ela chegaria a peste ou a fome, e daí ele brinca, né? Bom, com essa chegou e daí eles ficaram discutindo, né? Não, né? Havia uma discussão sobre esse oráculo. Não, ele não falou peste, ele falou fome. Não, ele falou fome, ele falou peste. Daí o Tucídides diz, bem, como essa chegou com a peste, eles falam que foi a peste. Mas se vier outra com a fome, eles vão falar que foi com a fome. Então vejam como ele está, né? Colocando, me parece, um pouco em questão, né? O valor do oráculo, como está ironizando, né? E daí ele fala do outro aqui, né? E aos que o conheciam, ocorreu a lembrança também do oráculo proferido aos espartanos. Então ele fala de um oráculo para os gregos e um para os espartanos, né? Quando, ao indagarem o Deus se era preciso guerrear, ele respondeu-lhes que se entrassem em guerra com toda a força, eles teriam a vitória. E ele mesmo afirmou que contribuiria. Portanto, a respeito do oráculo, eles inferiram que os acontecimentos se conformavam a ele, pois assim que os espartanos atacaram, a doença imediatamente começou. Isso é interessante, né? Porque aqui é interessante, né? Porque aqui está mostrando, olha, aqui tem bastante a ver, né, com o que a Sheila falou, que no fim das contas, que os homens entenderam que a peste foi por causa do Deus. E esse oráculo, se for o oráculo de Delfos, né, é uma peste movida por Apolo. Então aqui a gente também tem mais uma conexão interessante, né? Então,
embora não tenha invadido o Peloponeso, ao menos com a intensidade que merece a menção, infestou muitíssimo Atenas, e em seguida as mais populosas dentre as outras regiões. E dele acaba assim, né? Esses são os fatos relativos à doença. Então, é interessante, eu tinha esquecido desse 5, né? Está lá no finalzinho. Olha só, né? A respeito do oráculo, eles inferiram que os acontecimentos se conformavam a ele, pois assim que os espartanos atacaram, a doença imediatamente começou, ou seja, como se o oráculo tivesse, né? O deus tivesse provocado a peste, né? E, embora não tenha invadido o Peloponeso, ao menos com intensidade que merece atenção, infestou muitíssimo Atenas. Em seguida, as mais populosas dentre as outras regiões. Né? Então, começando pelo fim, né, é interessante a gente ver, né, como, mesmo parecendo que o Tucídides está fazendo uma ironia, ele mostra como os espartanos levaram o oráculo a sério e entenderam que a peste era, né, uma interveniência do Deus, né? Isso é interessante. Bom, sobre os... Daí tem algumas coisas. Se a gente for vendo aqui, então, né, como o tempo já está começando a acabar, vamos dar uma olhada, então, nos tópicos que ele aborda, e eu deixo o texto disponível para vocês lerem depois. Se der tempo, a gente dá uma olhada nos sintomas que são realmente impactantes. Então, aqui, né, a ideia, né, na introdução ele fala sobre a gravidade da doença, especialmente entre os atenienses, e a dificuldade da sua cura por tratamentos médicos ou religiosos, né? Aqui é interessante, né, vejam, uma suposta origem da epidemia em território alheio, mais especificamente na Etiópia, isso é entrada, né, então, né, vejam, né, vem de uma peste que vem de outro lugar, né, então a Etiópia, né, ali dos gregos é a China, né? Suspeita, apesar de... Aqui é interessante... Que é, né, barbaros, né? Uma origem de bárbaro. Né? Exatamente, exatamente. E o que é interessante é isso, né? E além disso, né? Além de uma praga que vem de outro lugar, né? Uma coisa que também se falou, né? Uma praga forjada, né? A suspeita de uma sabotagem, né? Então, a suspeita, apesar disso, de uma praga forjada por meio do envenenamento das cisternas daquela região pelos inimigos. Então, se levantou em Atenas a hipótese de que os espartanos tivessem envenenado as cisternas, né? Daí aqui ele fala, aqui é interessante, porque o Tucídides, o Péricles, vocês sabem, morreu, né? Com essa doença. O Tucídides pegou e não morreu. Então ele fala, eu vou contar como alguém que foi atingido pela doença. Bom, os sintomas a gente pode ver, e as sequelas, o comportamento dos animais, isso daqui é impressionante, né? O caráter geral e diverso da doença com ataque de forma diferente contra indivíduos diferentes. Isso aqui é interessante, né? Como ela é difícil de prever e como ela ataca de forma diferente pessoas diferentes, ela não é unânime, ela não é uniforme, né? Não unânime, né? Aqui tinha uma outra coisa que eu não estou achando que é super interessante também, já vou achar. Bom, comportamento dos animais, né? Aqui eu fiz uma brincadeira, né? Ele fala que os animais sumiram. Aqui é interessante, né? Quando houve, no começo, né? Das nossas quarentenas, né? Houve muitos relatos dos animais voltando, né? Com a retirada dos homens, né? Márcio, você vai disponibilizar essas passagens para a gente, todas? Claro, então, o que eu fiz foi justamente numerá-las para vocês acharem melhor no texto aqui, ó. Tá. Tá? Depois então, você me passa para eu poder encaminhar para todo mundo? Claro, te mando hoje, depois que acabar aqui. Tá, aí tá bonitinho onde a gente encontra, né, para a gente poder depois ler essas passagens. Sim, tá justamente o número o primeiro número é o parágrafo e o segundo é o que está dentro do parágrafo, são os períodos, né, que a gente chama. Então tá bem fácil de achar, tá? Obrigada. Aqui, engraçado, eu acho que eu apaguei. Tem uma coisa que é interessante que ele fala, que é também o comportamento das outras doenças em relação... tá aqui, ó. Aqui, ó. Seu caráter geral e diverso, com ataque de forma diferente contra indivíduos diferentes, e a relação da doença com aquelas pré-existentes. Então, se a gente já vê aqui também a ideia da comorbidade, certo?
é um termo que a gente aprendeu, né, com essa epidemia. Bom, de novo, a dificuldade de se encontrar um remédio. Aqui tem uma questão teórica importante, que eu já falei, né? Isso está nesses parágrafos, né? Como eu falei, a medicina hipocrática, ela não contempla, né, no seu arcabouço teórico, a ideia de contágio, como eu falei, porque a doença é vista como simplesmente um desequilíbrio dos humores internos ao corpo, né? Mas parece bem claro, a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, 51.3, ó, só para mostrar também como vocês dão uma olhada nisso. Olha, nenhum corpo, indiferentemente de sua força ou fraqueza, se mostrava autossuficiente contra a doença, mas ela destruía todos. Onde é que tá? Deixa eu ver, peraí. Só ver se é esse mesmo. 47.4 é até melhor. Mas o 51.3 para frente também tem, quer ver? Aqui, ó, vejam aqui no 4, ó. O mais terrível de todo mal era não só o desânimo no momento em que alguém se percebia doente, pois, voltando-se de imediato ao desespero mental, entregavam-se muito mais e não resistiam. Mas também porque, infectando-se com o cuidado de uns aos outros, morriam como ovelhas. E isso engendrava a mais numerosa destruição. Então veja como parece ter uma ideia de contágio aqui, certo? Eles se infectavam com o cuidado de uns aos outros. E lá no 47, também é bem claro, me parece, né? Aqui, ó, vejam o 4. Nem o tratamento dos médicos, por causa de sua ignorância, era a princípio suficiente. Mas, à medida que se aproximavam muito mais, morriam muito mais, né? Nem nenhuma outra arte humana. Então, isso parece muito óbvio para nós, né? Mas os estudiosos apontam como isso é uma novidade na época, né? Não havia ideia de contágio de uma pessoa para outra, né? Isso está no... E isso a gente pode ver amanhã no Sófocles também. Parece que tem uma passagem do canto coral, ele usa um termo grego, né? Thanatophora, que aqui leva à morte, me parece que ele é empregado no sentido ativo, que são pessoas que estão mortas e que levam a morte para as outras, ou seja, parece haver uma ideia de contágio aí. Olha que interessante aqui, ele fala já na confiança de uma possível imunidade. Essa parte eu fiz questão, né, de colocar nos itens, né, se darem uma olhada, descrição das mortes e mortes da cidade. Aqui também uma imagem muito impactante, ele fala das pessoas rolando pelo chão, se arrastando, indo em busca de água porque o corpo queimava, né? Aqui são aqueles... E né, o antepenúltimo e o penúltimo parágrafo dizem respeito àquilo que eu também já comentei muito por cima, né? Que são esses efeitos psicológicos, morais e sociais da enfermidade, né? Com quebras de convenções em relação a esses dois últimos. Então, ele mostra o impacto disso na vida das pessoas, né? Por exemplo, como o costume dos funerais foi atingido, né, como mudou, né, isso para quem estuda grego, lá no Reading Greek, tem uma passagem adaptada, né, que é roubando mesmo a pira funerária do outro, jogando os cadáveres um em cima do cadáver do outro, né, as pessoas acendiam as chamas e saíam para, sei lá, voltar para casa, buscar alguma coisa, os outros iam e usavam essa pira. Enfim, né, sem falar dos impactos na religião. Isso vocês podem dar uma olhada. Eu acho que talvez o mais interessante, não sei, mais concreto para a gente agora, eu ia sugerir, que nós dessemos uma lida na descrição mesmo da doença. Pode ser? Acho ótima ideia, Márcio. Então, vamos lá. Vamos ver os sintomas, né? Que a gente pode ver aqui, ó, é o maior parágrafo, né? Eu escolhi também, vejam, ele tem 8 períodos aí, né? De 1 a 8. A gente pode ir lá para o 49. Sim, que interessante, né? Como repete o padrão da humanidade tratando uma epidemia, né? Primeiro nega, depois diz que não é nossa, depois diz que é estrangeira, depois procura um remédio. Boicote. Depois boicota, a gente faz de tudo. É impressionante. Não, é muito impressionante, assim. As sequelas, né? Também daí vem sequela, doenças pré-existentes, né? Ideia de comorbidade,
Né? E aqui essa inovação do Tucídides, né? Bom, para nós também não é qualquer coisa, né? Ele está falando disso aqui, né? E aqui de modo inovador, né? Porque a ideia de contágio tem a ver com isolamento, com isso tudo, né? Que a gente tem falado, né? E parece que isso tá, né? O que é interessante é que ele, como um pensador absolutamente perspicaz, ele mostra o dilema do isolamento também, né? Porque ele fala e daí de uma maneira muito impactante, porque não é o dilema do isolamento, não no nosso sentido, né? De causar impacto na economia ou não, mas em relação a tratar as pessoas queridas, se você se aproxima de quem você gosta ou não, né? O que você faz, né? Você vai correr risco de morrer para, né? Para se aproximar dos seus entes queridos ou não. É interessante isso aqui também. Ele tem a visão dele é aguda, assim, impressionante, é muito impressionante. E que mais, né? Já que a Tainá falou sobre isso, né? Não, vamos ler lá o 49. E a imunidade, né? De novo, né? A imunidade. E depois do 52, 53, eu realmente convido vocês, né? Eu sugiro veementemente que vocês leiam em casa, porque é impressionante. E daí também mostra o Tucídides como pensador mesmo, né? Mostrando o impacto disso tudo, né? Como eu já falei, né? Existem outras páginas que, né? Famosíssimas. Márcio, você vai ler o 49? Vou ler o 49. Tá. Vamos lá? Precisa subir um pouquinho mais aí. Aí. Então vamos lá. Algumas coisas eu talvez comente. Então vamos lá. Vejam, né, o impacto da narrativa, tudo isso, né? Então, olha só. Aquele ano, como se reconhecia, calhava mais do que todos de estar livre de outras moléstias, né, das outras moléstias. Mas se alguém tinha adquirido previamente uma doença, tudo convergiu a essa. Veja, a ideia da doença pré-existente, né? Se alguém já tinha alguma, quando veio a peste, ela piorou, né? A ideia é essa aqui, né? De repente, sem pretexto algum, ou sem motivo algum, né? Aqui o termo é prófasis, fortes calores na cabeça e rubores e vermelhidão nos olhos tomaram os outros que antes, contudo, estavam saudáveis. E os órgãos internos, língua e faringe, de imediato se tornaram cor de sangue e um sopro insólito e fétido exalavam. Deles, em seguida, sobrevinham espirros e rouquidão, e dentro de não muito tempo a fadiga descia ao peito, acompanhada de uma forte tosse. Quando se fixava no coração, revolvia-o, e todas as purgações de bilis, está vendo aí os humores, né? Quantas são pelos médicos nomeadas, atacavam, isso com grande sofrimento. Um soluço vão, aqui não tinha termo melhor, é um soluço vazio, né? Um soluço que não, parece que não, enfim, é difícil traduzir isso aqui, parece que não vomita depois, acho que a ideia é essa aqui. Um soluço vão invadia a maioria, provocando um forte espasmo. Em uns, após aqueles sintomas se acalmarem, em outros, muito depois. Daí, olha como ele falou primeiro da parte interna, agora do lado de fora do corpo, né? Em sua parte externa, o corpo de quem estava afetado não era nem quente em demasia, nem fresco, mas avermelhado, lívido, com pústulas pequenas e feridas à flor da pele. Mas o seu interior queimava tanto que não suportavam a cobertura de mantos e tecidos muito leves, nem de nada mais, a não ser a nudez, e de melhor grado lançariam a si mesmos em água fria. Muitos homens negligenciados isso também fizeram em cisternas, ou seja, se jogaram, né, também, oprimidos pela sede incessante. E era indiferente se bebiam mais ou menos, ou seja, eles continuavam com sede, né? A dificuldade em se tranquilizar e a insônia impunham-se continuamente. O corpo, por todo o tempo em que também a doença atingia o seu auge, não esmorecia, mas, contra o esperado, resistia ao sofrimento, de modo que os mais numerosos ou eram destruídos no 9º, 10º ou 7º dia pelo fogo interno, dotados ainda de alguma força, ou se escapavam, baixando a enfermidade ao ventre, sobrevindo-lhe uma forte supuração e, ao mesmo tempo, violenta diarreia assaltando, a maioria era por causa dela posteriormente destruída pela fraqueza. O mal, tá vendo como eu falei que ele chama às vezes de mal, né?
O mal, a princípio estabelecido aqui ficou errado, né? Nas cabeças. O mal, a princípio estabelecido nas cabeças, percorria todo o corpo. Aqui são as sequelas, né? E se alguém sobrevivesse aos maiores danos, ele atacava as genitais e aos extremos das mãos e dos pés. E muitos, embora tenham escapado, perderam-nos. A gangrena, né? Parece que da febre tifoide. E há também os que foram privados dos olhos. Um esquecimento que se estendia a tudo apoderava-se dos que acabavam de se restabelecer e não reconheciam a si mesmos nem os amigos. Então, aí é a descrição da doença, tá? Dos sintomas, né? E das sequelas que eu chamei aí, né? Tem a parte social também, que eu já falei, que eles se arrastam pelo chão, que é muito impactante também. Vamos dar uma olhada Vamos ver se alguém fala alguma coisa. Não, por enquanto não. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha preparado. Acho que ficaria cansativo ficar lendo, eu acho que eu deixo o texto com vocês. O que eu fiz foi uma descrição. Se alguém quiser falar alguma coisa, pôr alguma pergunta aí no chat, a gente pode discutir, a gente tem mais 20 minutos, né? Tá, pessoal, um minuto só, Francisco, antes de todo mundo sair, muito obrigada, Márcio, muito obrigada, Sheila, amanhã a gente continua, e aí eu vou tentar fazer algum tipo de transmissão ao vivo no YouTube, com vocês conversando via chat também, e aí eu mando e-mail para todo mundo dizendo qual foi a solução que a gente teve, tá bom? Então, desculpe aí, pode falar, Francisco, me perdoa. Muito obrigada pela presença de todos e desculpa aí os problemas. Obrigado, Tainá, muito obrigado de novo pelo convite e obrigado também a todos aí pela presença, pela participação. Eu também agradeço, estou feliz. Professor, eu só queria parabenizar, né, por essa temática. Como os gregos estão ainda muito presentes no nosso dia a dia. E eu tenho uma curiosidade, eu cheguei um pouco tarde por conta, né, dos problemas técnicos, mas eu que tenho essa curiosidade de saber, talvez lesse um pouco aí dos animais entre si, do comportamento, porque quando surgiu a pandemia do coronavírus, a primeira pergunta era qual era o animal, né, que foi o vetor, se era morcego, se era o furão. Então é interessante porque é recorrente, é um lugar comum esse comportamento. Os gregos já percebiam que os animais, né, de alguma forma, ficavam diferentes. Os cachorros, o voo das árvores, das aves, e por aí vai. Legal, obrigado pela sua pergunta, Francisco. Eu acho que é interessante, eu não tinha pensado por aí, né? Por isso que é bom a gente ir conversando. A gente pode ler essa passagem, né? Eu abri para vocês, para agora a gente pode ir voltando para algumas passagens até pelo menos as 4. Quer dizer, até no máximo as 4, senão a Tainá me mata, que eu sei que ela dá aula à noite e ela já falou que eu não posso me estender para não deixar vocês cansados também. Mas eu abri justamente porque daí agora a gente pode ver algumas questões pontuais e respondendo algumas perguntas. Só para adiantar um pouquinho, Francisco, o que eu tinha visto, a brincadeira, né? Bem, se é possível fazer uma brincadeira com isso, mas digo, o jogo que eu tinha feito era que aqui, né, a comparação que eu havia feito é que aqui os animais voltaram a aparecer, né? Isso foi muito curioso, né? Muita gente postou esse tipo de coisa. Como houve um recolhimento dos homens, né, lá no começo da quarentena, quando as pessoas estavam ainda também levando super a sério, e vieram muitas imagens bonitas dos animais voltando. E é curioso, e o contraste que eu fiz foi justamente com o Tucídides dizendo que os animais sumiram. Mas vamos ver lá no texto, eu vou mostrar para vocês, porque quem sabe já, aí eu não sei, né? Eu não sei se está sei lá, se é possível a gente ver no texto dele alguma questão relativa ao contágio em relação aos animais. Talvez sim. Ou, não sei, uma espécie de sabedoria dos animais de não se aproximarem, entende? Mas eu gosto da sua questão, porque a gente pode... Vamos ver o que ele diz sobre isso, né? E a gente pensa nisso juntos. Como eu falei, o meu primeiro... Eu fiquei um pouco mais na superfície. O que eu falei foi
né, um pouco imediatista, foi tentar dizer, bem, ele diz que os animais sumiram, né? E os nossos aqui estão aparecendo, mas em relação ao ponto do contágio, né, e disso com os animais, isso vamos ver se é possível a gente... Ó, tá no parágrafo 50. Então, só para mostrar também como vocês podem se basear no texto, né, eu fiz uma espécie de índice mesmo, tá? É um texto tão rico, né? Veja, não é qualquer texto que nos permite fazer isso, né? É um texto rico demais, né? Olha que legal. Tá aqui, ó. Às vezes o texto parece um pouco estranho, eu tentei ser um pouco literal demais, então as coisas a forma da doença, né? Porque ele usa mesmo eidos, ele adora, né? Que é um termo preferido do Platão, um termo da filosofia, né? Se usa muito. Então, vejam, a forma da doença tornando-se superior à descrição, no sentido de que, né, não dá para descrever, né? É muito incrível, né, a maneira como ele escreve, né? Então, a forma da doença, tornando-se superior à descrição, caiu sobre cada um de modo mais duro do que o suportável pela natureza humana. Especialmente nisto, mostrou, sobretudo, algo diverso do que era próprio daquelas moléstias já familiares. Com efeito, as aves e os quadrúpedes que atacam os humanos, ou deles não se aproximavam, embora muitos restassem insepultos, ou, se provassem deles, pereciam. Então, o que parece que está acontecendo, né? Parece que, vocês sabem, né? Vamos acabar, depois eu comento. Ó. Sinal disso é que a escassez de tais pássaros se tornou clara, e não eram vistos de forma alguma, nem mesmo ao redor de nada daquilo. Quando ele fala nada daquilo, são os corpos, né? Ou seja, e não eram vistos de forma alguma, nem mesmo ao redor de nada daquilo. E os cães, porque costumavam coabitar com homens, ofereciam uma maior sensação do que se passava. Ou seja, era mais fácil perceber que os cães tinham sumido do que as aves, né? Porque os cães são animais domésticos. Então, o que ele parece dizer aqui, não sei se tem tanto a ver com contágio, mas o que é interessante é que os cães que se alimentavam dos cadáveres morriam, mas que na sua maior parte eles não se alimentavam, né? Porque tem essa figura também para os gregos que é muito impactante, que aliás também é uma figura muito presente na época, né? E que está no prólogo da Ilíada, vai vendo, né? Que é a coisa de você ser presa, você se tornar presa das aves de rapina. Por isso a ideia do enterro, esse é o tema da Antígona, né? Você deixar o corpo insepulto, né? Significa deixar o corpo como, né, pasto, né? Repasto de aves, né, e cães. É justamente o caso aqui. Parece que se os corpos, nas outras epidemias, né, ou com a ocorrência das outras doenças, quando os corpos estavam insepultos, os animais faziam a festa. E que nessa isso não aconteceu. Né, uma espécie de inteligência, né, animal, então eles deram no pé. Né, e os que fizeram a besteira de se alimentar desses corpos morreram. Posso só pontuar algo que me ocorreu, Márcio? Claro, Sheila, por favor. É interessante, e aí eu pontuo em relação a nós, né, homens aqui da pós-modernidade. Nós sempre suspeitamos primeiro que são os animais que nos contaminam. Aqui ele está mostrando que é o contrário, né, que essa moléstia, essa peste que é dos homens, que está afastando e matando os animais. Isso é muito interessante. E a relação que se tem com os animais, com certeza, é outra, né? Vive-se muito mais da caça, vive-se muito mais da agricultura, né? Da cultura de cabras, de animais. Então, quer dizer, a gente esquece que os animais fazem parte da nossa vida aqui, ele está lembrando, né? O quanto a peste, ela cai sobre a natureza humana a ponto de afastar até os outros que não são da natureza humana, né? Até os outros animais. Eu gosto muito disso, Sheila. Obrigado. Eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Assim, eu sempre mostro, tem umas particularidades, inclusive na língua grega, que mostram isso, né? Não é? Que não é. O homem não está ali, o homem não está no centro. Assim, não está mesmo. Isso que você está falando mostra muito bem isso, né?
eu sempre brinco com os meus alunos de grego, né? Os gregos não falam eu tenho fome, né? Eles falam a fome me tem, eles não falam eu tenho sede, eles falam a sede me tem, eu não tenho sono, o sono me tem. A relação com os animais é a mesma, quer dizer, não houve ainda a revolução cartesiana, certo? Não tem centralidade do sujeito. Então, essa relação com os animais aí que você pontuou é lindo para mim, assim, é muito isso, né? A gente põe a culpa neles, né? A gente põe a culpa neles, né? Eles são os primeiros suspeitos, como o Francisco bem colocou aqui, né? São os primeiros suspeitos. A gente não pensa no tanto de doença que nós somos capazes de passar para eles, e de criar para eles, né? Eu já li, inclusive, um artigo sobre isso, das doenças que o homem causa ao morcego. Perfeito. Mas eu gostaria até de colocar, uma hora, né, Márcio, você chegou a comentar, o Tucídides, inclusive, gente, ele é considerado, pelos autores do século XX, né, no pós-guerra, nós vamos falar um pouco mais quando eu for, não vou roubar, né, mas quando eu for falar sobre Sócrates e Platão, o Tucídides foi muito lido, foi resgatado no século XX, no pós-guerra, né, por aqueles autores que criaram uma disciplina chamada Relações Internacionais, e ele é lido como um clássico realista, né, provavelmente o primeiro realista, aquele que realmente estava nesse momento relatando, né, fazendo uma historia, né, Márcio, me corrija aí nos termos gregos, diferente, né, que agora ele não falava apenas dos deuses, não falava apenas das crenças, mas falava do fato, né, que até então era sempre interpretado por um outro viés, né? Então, é um documento histórico incrível. Não sei, não li no grego como o Márcio leu, mas provavelmente a língua deve dar essas pistas, né? Deste realismo, e aí eu vou usar o anacronismo do pessoal do século XX, né? Esse realismo do Tucídides. É isso, né? O diálogo Mélio, né? Que é o que fala, né? Do Tucídides Realpolitik, né? Exato, Tucídides. É outro, para quem fica a dica também, né? Além da peça, já falei da patologia da guerra, tem essas seleções, né? Se não me engano, está no livro 5, né? O diálogo Mélio, né? Na Ilha de Melos. É impressionante também. Impressionante. Né? Agora, Márcio, surgiu uma questão aqui, eu não vou rolar, mas eu me lembro, a pessoa perguntava como você traduziu, se foi do inglês, se foi do grego. Fala um pouquinho do processo de tradução de um documento desse. Né? A gente está aqui com um público tão amplo, você como tradutor pode trazer esse conhecimento um pouquinho para a gente. Não, eu cometi uma tradução do grego, né? Quer dizer, ele cometeu, né? A minha história é essa, quer dizer, talvez mais do que... eu fui, como eu disse, foi eu sou tradutor, né? Além do Édipo, eu acabei de lançar uma apologia, né? Aliás, Sheila me ajudou muito nessa tradução, me indicou, foi ela que me indicou a editora, Vozes. Uma tradução, é isso mesmo. Bem heideggeriano, né? A língua, né? Que nos fala, né? Não somos nós que falamos a língua, né? Mas é isso. Tá vendo como é que é? O verbo eco, o verbo ter, em grego, você não sabe como ele é raro. Não se usa, eles nunca usam, eles não falam eu tenho alguma coisa, sabe o que eles falam? Há uma coisa para mim, né? É o verbo ser mais o dativo. Mas, enfim, agora a gente já pode, né? Já virou mais... Um boteco a gente conversaria mais sobre isso, mas, enfim... Mas a tradução eu cometi uma tradução, como eu falei, direta do grego. Como eu disse, a ideia, quando veio tudo isso, eu já tinha lido esse texto num grupo de estudos de grego que eu tinha, com amigos, há muito tempo atrás, quando veio isso, né, pelo que a gente está passando, eu voltei para o texto, e eu acho que não tem jeito, como eu disse, né, para quem... Isso é uma coisa até mais de iniciante, né? Bom, eu já dou aula há mais de 10 anos de grego, mas às vezes a gente tem uma necessidade, às vezes a tradução é a melhor leitura, né? Como eu falei logo no começo. Então, eu me obriguei a traduzir para ler, para valer o texto. Né? Um pouco foi essa a intenção. Então, eu ia, né? O processo foi um pouco isso. Eu fui lá no Perseus, depois é claro que eu cotejei com edições gregas melhores, mas ia lá no Perseu, recortava um período, nem um parágrafo inteiro, jogava para o meu computador, olhava e ia traduzindo, e assim fui fazendo, período por período, um período por dia, 2,
e depois sentei com amigos, conversei nesse site para o qual eu colaboro, né, nesse texto que eu deixei lá, fiz agradecimentos a 2 colegas, especialmente, dizendo que os erros eram todos meus, mas que se não fossem eles também eu não teria, porque traduzido porque a gente leu juntos, tal. E é isso, né? É o que eu mais gosto de fazer, né? Sentar com os amigos e ler textos, né? Poesia grega, principalmente. Então, foi o processo. Os clássicos não escapa disso, né, Márcio? A gente não dá. Essas coisas, tradução, né? Temos que ler no original, faz parte do nosso trabalho, ler e reler e pensar a tradução para os nossos tempos. Bem, né? A Sheila sabe o que é pegar um Platão também, né? Sentar Helena. Como é bom, né? Cometer esses pecados, né? Esses delitos. Viu, gente? Fica a dica, então, na pandemia. Se forem cometer alguma coisa, cometam traduções, né? Claro. Pequenininho, devagarinho. Esse site é ótimo, tem todos os textos, tem dicionário, tem comentários. Vale a pena tentar. É isso, turma. Muito obrigada pela presença de todos, a gentileza do Márcio. Amanhã a gente vai continuar com o Édipo, é isso? Isso, amanhã a ideia, então, já só para... Amanhã a gente faz mais ou menos o que eu fiz com a Ilíada, com o Édipo, e eu levanto, então, essa questão, né, do Nox, como eu falei, daí a gente tenta, né, sem querer dar muito, como eu falei, não é a minha intenção, é um sentido para minha fala, longe disso, mas a gente tenta amarrar tudo de alguma maneira, né, o Nox, ele tem, como eu falei, ele tem um artigo, para quem chegou depois, né, tem um artigo muito famoso sobre a datação do Édipo, justamente com base na peste, né? Na peste de Atenas. Então, a gente leu a peste histórica, e é interessante, a gente viu um possível antecedente histórico, um óbvio antecedente poético, que é a Ilíada, e agora a gente vai para o Édipo, e a gente vai, né, com esses dois, né, essas duas, sei lá, imagens, assim, essas duas referências por trás, né? Não precisa, né? Não, e justamente porque tem as duas, que a gente não precisa apostar, né? É justamente porque a gente tem a Ilíada, né? E viu, a gente não precisa apostar na peste histórica como inspiração para a peste do Édipo Rei, né? Então, mas também não deixa de ser tentador, então vale a pena também ir atrás do artigo do Nox, e eu vou um pouco fazer o contraponto com o que o Finglas fala, né? Mas a ideia é isso para amanhã. A Ana Maria Santana pergunta quais são as referências, né? Qual autor? O Márcio vai me passar todas agora e eu encaminho por e-mail junto com os links de amanhã, tudo de uma vez só. Então, os textos, as passagens que ele traduziu, os autores que nós vamos trabalhar amanhã, as passagens de amanhã, o Márcio prepara tudo, amanhã já fica tudo pronto. Beleza. Pode ser, Márcio? Claro. Você fazendo isso, eu já mando para eles hoje. E aí eu vou fazer, talvez, via YouTube, lá ainda vou resolver tudo isso. Tá bom. Gente, brigadão por tudo. Obrigado, gente. Obrigado, Ana. Muito obrigado, Sheila. Amanhã a gente se vê de novo. Vamos cometer mais traduções. Tá, vamos cometer amanhã a leitura de clássicos. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada.